Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver no Gospel News desta terça-feira. A defesa de Jacques Wagner apresenta recurso para anular decisão da operação contra ele. Investigadores revelam que o aliado de Lula teria recebido vantagens indevidas para atuar em favor do Banco Master. Banco Central admite alta na inflação e índice dos próximos anos seguem sem controle. Negociador do Irã garante que Estreito de Hormuz será controlado pelo próprio país e nega acesso de inspetores internacionais às instalações nucleares. Polícia Federal realiza a operação contra o bispo Edir Macedo e Banco Digimais. Justiça bloqueou 670 milhões de reais em bens. E veja ainda, Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. E a festa dos escoceses às vésperas do jogo contra o Brasil. Boa noite. A defesa do senador petista Jacques Wagner apresentou ao STF um recurso para anular a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência dele. De acordo com a Polícia Federal, o aliado de Lula recebeu vantagens indevidas para atuar em favor do Banco Master no Congresso Nacional. O presidente do país ainda não se manifestou oficialmente sobre a aproximação entre Jacques Wagner e o Banco Master. A nota da defesa do senador disse ter encontrado erros graves que comprometem a ação da Polícia Federal. Segundo os advogados, o senador jamais atuou no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master. Eles ainda citam uma medida provisória apresentada pelo senador que propunha limitar juros e proteger os consumidores. A defesa disse ainda que Jacques Wagner se posicionou contra a chamada emenda Master, apresentada pelo senador Ciro Nogueira. Durante buscas em endereços do senador, a Polícia Federal encontrou 49 mil dólares em espécie. A defesa reafirmou que o dinheiro foi pago pelo Senado em missões fora do Brasil. Em meio a tudo isso, Jacques Wagner ainda enfrenta desconfiança dentro do Palácio do Planalto. O entorno do presidente Lula espera a saída do senador da liderança do governo para evitar uma piora na imagem da gestão. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na tarde de hoje sobre a arma de fogo apreendida em uma blitz na semana passada. Em um documento enviado ao STF, a defesa de Bolsonaro afirmou que a própria equipe de segurança tinha deixado a arma de fogo inoperante para evitar riscos, já que apresentava problemas mecânicos. Jair Bolsonaro foi ouvido em casa. O Banco Central admitiu hoje que a inflação do país está acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Todos os indicadores de inflação para os próximos anos foram revisados para cima. A manhã desta terça-feira foi de incerteza no mercado financeiro. O dólar abriu em alta após a publicação da ata do Copom com a justificativa do corte de juros e as perspectivas para o futuro do país. A moeda norte-americana operou acima de R$ 5,10 ao longo do dia. O Comitê de Política Monetária derrubou os juros para 14,25% ao ano na semana passada, mas, ao mesmo tempo, revisou a projeção da inflação de 2026 para 5,2%. O Banco Central brasileiro aponta ainda mudanças climáticas como justificativa para esses posicionamentos. Segundo a autarquia, o conjunto de resultados deve ser ponderado por conta da incerteza relevante. O documento reafirma também a necessidade de manter a taxa de juros em patamar elevado por mais tempo. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou 2 novas companhias aéreas estrangeiras a operar serviços regulares no Brasil. As empresas são Vamos Air, da Espanha, e Air Peace, da Nigéria. Segundo a agência, a medida faz parte de uma estratégia para ampliar a conectividade aérea internacional e estimular um ambiente regulatório mais competitivo no setor. O principal negociador do Irã, Mohamed Bagher, afirmou que as condições no Estreito de Hormuz nunca mais serão as mesmas e que a hidrovia será administrada pelo próprio país. O principal negociador do Irã, Mohamed Bagher Khalibaf, afirmou que as condições no Estreito de Hormuz nunca mais serão as mesmas de antes da guerra com os Estados Unidos e que a hidrovia será administrada por seu país. A passagem foi reaberta na semana passada após Washington e Teherã chegarem a um acordo, mas o Irã anunciou no sábado que havia fechado o estreito novamente, em resposta aos ataques israelenses no Líbano.
Desde então, Teherã e Washington concordaram em estabelecer uma linha de comunicação para evitar incidentes e mal-entendidos, com o objetivo de garantir a passagem segura de embarcações comerciais pela rodovia, segundo mediadores do Catar e do Paquistão. Calibaf participou na Suíça da primeira rodada de negociações com representantes dos Estados Unidos sobre o acordo alcançado entre os dois lados, que busca encerrar permanentemente as hostilidades no Oriente Médio. Na minha opinião, esta viagem teve bons resultados, especialmente em relação à discussão sobre o Estreito, as negociações sobre o Líbano, a questão da isenção do petróleo e a questão da liberação de fundos congelados, que é um dos passos que estamos dando. É claro que consideramos que ainda estamos no início deste trabalho e devemos continuar nossos esforços. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente as sanções ao petróleo iraniano depois que o vice-presidente J.D. Vance afirmou que Teherã permitiria o retorno dos inspetores nucleares da ONU ao país após as negociações. Calibaf denunciou Israel como ferozmente contrário a este processo de negociação, que considera uma ameaça à sua própria existência e busca sabotar. Teherã exige que o Líbano seja incluído no acordo, enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou que seu exército não vai se retirar do sul do Líbano, onde ataca o grupo pró-Irã Hezbollah. E o exército de Israel afirmou hoje que abriu fogo no sul do Líbano contra terroristas armados. A imprensa libanesa disse que 2 homens morreram enquanto trabalhavam para desobstruir uma estrada. O Hezbollah denunciou os disparos e afirmou que representa uma violação flagrante do cessar-fogo. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou não ajudar a OTAN como forma de represália à falta de apoio na operação militar contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderá se recusar a ajudar países da OTAN como represália à falta de apoio dos membros da aliança à operação militar norte-americana no Irã. As relações dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte têm se mostrado tensas, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque em larga escala contra o Irã em 28 de fevereiro. Gastamos todo esse dinheiro e então, quando talvez precisemos receber ajuda em questões pequenas, eles dizem que não, que preferem não nos ajudar, declarou Trump a jornalistas no Salão Oval. É uma estupidez dizer isso, porque nós podemos dizer a mesma coisa a eles, se quisermos, e talvez façamos isso, acrescentou o republicano. Apesar das tensões com a aliança, está previsto que Trump participe da cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, no próximo mês. Donald Trump também comentou sobre as eleições na Colômbia e disse esperar trabalhar com o presidente La Espriella. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que espera com entusiasmo poder trabalhar com o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella. Parabenizo o Tigre, como de la Espriella é conhecido, declarou Trump em sua plataforma Truth Social. Espero com entusiasmo trabalhar para construir uma relação poderosa entre a Colômbia e os Estados Unidos, que levará nossos 2 países a novos níveis de grandeza, escreveu o presidente republicano, que apoiou de la Espriella. Trump disse também que o presidente eleito lhe telefonou no domingo para agradecer pelo apoio. Washington espera ampliar a cooperação em matéria de segurança regional para pôr fim à imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer os laços econômicos, afirmou no domingo o secretário de Estado Marco Rubio. Abelardo de la Espriella afirmou de forma explícita que está disposto a bombardear bases de grupos guerrilheiros que continuam em atividade armada, bem como instalações de organizações ligadas ao narcotráfico, com o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ivan Cepeda, o candidato da esquerda que perdeu as eleições na Colômbia, pediu calma à base aliada após protestos em Bogotá. O partido dele vai pedir a recontagem dos votos. O candidato de esquerda à presidência da Colômbia, Ivan Cepeda, pediu calma a seus apoiadores após os protestos contra a vitória do político de extrema-direita Abelardo de la Espriella. Também exigiu que o presidente eleito deixasse de fazer ameaças contra ele. No segundo turno mais disputado da história do país, Cepeda foi derrotado no domingo por menos de 1 ponto percentual na apuração preliminar, diante do advogado milionário conhecido como El Tigre. Após a vitória do jurista de 47 anos apoiado por Donald Trump, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar em Bogotá e Cali, onde queimaram bandeira dos Estados Unidos e entraram em confronto com a polícia de choque. Se há expressões públicas
em favor ou em contra de tal ou qual circunstância. Caso haja manifestações públicas a favor ou contra determinada situação, elas devem permanecer estritamente dentro dos limites da serenidade e da mobilização pacífica, caso tais manifestações de fato ocorram, embora eu queira deixar claro que não estamos conclamando ninguém a fazê-las. Mas, acima de tudo, o meu apelo é para que todos mantenham a calma. Aguardar a calma. Cepeda reiterou que vai reconhecer os resultados após a apuração oficial definitiva, que pode levar alguns dias para ser concluída. De Espriella, que vai governar de 7 de agosto até 2030, conquistou apoio com um discurso contundente contra a esquerda, que chegou ao poder pela primeira vez na Colômbia em 2022, com o atual presidente Gustavo Petro. O Instituto Nacional de Saúde Pública da República Democrática do Congo confirmou mais de 1.000 casos de ebola e 254 mortes. A República Democrática do Congo registrou 1.003 casos de ebola no atual surto que causou 254 mortes. Os dados oficiais foram divulgados. O Instituto Nacional de Saúde Pública do país confirmou que a doença possui uma taxa de letalidade de aproximadamente 25%. O atual surto dessa febre hemorrágica foi declarado em 15 de maio. Quase todos os casos estão concentrados na província de Ituri, no nordeste do país, uma região devastada por conflitos e pela atuação de grupos armados. Ao todo, 3 províncias foram afetadas: Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul, onde vivem cerca de 15 milhões de pessoas. O surto é causado pela rara cepa Bundibugyo do vírus ebola, para a qual não existe vacina nem tratamento específico. As vacinas atualmente disponíveis contra o ebola, desenvolvidas entre 2018 e 2019, são eficazes apenas contra a rara cepa Zaire, que provocou grandes epidemias no passado. A OMS declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional e advertiu que a epidemia pode se prolongar por vários meses. E no próximo bloco, Polícia Federal deflagra operação contra Edir Macedo e Banco Digimais. E moradores de Botafogo acordam em meio a tiroteio e operação contra o Comando Vermelho. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação contra crimes no Sistema Financeiro Nacional. E um dos alvos da operação foi o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal. 670 milhões de reais ligados a ele foram bloqueados. 50 policiais federais foram às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo contra 10 empresas e 8 pessoas físicas. A supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas para ocultar a verdadeira situação da instituição. O banco pertence a Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, e, segundo a PF, a instituição adotou práticas parecidas com a do Banco Master. A decisão da Justiça quebrou os sigilos fiscais e bancários dos investigados, além do bloqueio de bens e valores que passam dos 670 milhões de reais. De acordo com as informações disponíveis no site, o banco Digimais afirma ter emprestado mais de 1 bilhão em operações de crédito, além de ter mais de 145 mil clientes. Na madrugada desta terça-feira, um incêndio atingiu uma distribuidora no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. 16 viaturas com 45 bombeiros atuaram no combate às chamas. O fogo começou pouco antes da 1h da madrugada. A coluna de fumaça encobriu o céu e pôde ser vista de longe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os galpões armazenavam materiais como plástico, papel e ferro. Ainda durante a madrugada, 16 viaturas com 52 agentes foram deslocados para combater as chamas. Fábio Vanucci, dono da empresa, relatou que o fogo atingiu uma parte do estoque e o escritório. Não houve registro de vítimas. A Polícia Civil de São Paulo revelou que um dos envolvidos na morte da jovem que foi lançada de uma ponte sem cordas retirou a câmera que estava presa à vítima. Segundo o Ministério Público, João Antônio estava na base da ponte no momento do salto. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Andréa Levi, João negou em depoimento que tenha retirado a câmera da vítima. Ela afirma que uma testemunha o viu retirando a câmera e por isso foi necessária a prisão temporária de João para averiguar os fatos. Eveline dos Santos Gonçalves, de 43 anos, apontada como responsável pelo grupo que realizava os saltos, e Gabriel Barros Martins, de 30 anos, também foram presos.
Segundo o Ministério Público, Eveline destruiu prova digital ao excluir uma conta de rede social. No início dessa semana, os 13 instrutores que trabalhavam no dia da tragédia foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio com dolo eventual. A defesa de João disse que ele não participou da execução do salto e que prestou auxílio imediato à vítima, além de ter colaborado com as autoridades. Quanto à câmera, afirmou que também tem interesse na localização do aparelho. A defesa de Eveline citou que está confiante na inocência dela. Destacou que a cliente tem colaborado desde o início com as investigações e que os fatos estão sendo apurados. Já a defesa de Gabriel pontuou que vai se manifestar apenas no processo. E a madrugada desta terça-feira foi de intenso tiroteio na zona sul do Rio de Janeiro durante uma operação contra a expansão do território do Comando Vermelho. A Polícia Civil do Rio teve como alvo o braço do tráfico que atua no Morro Santa Marta, que fica no bairro de Botafogo. Durante a ação, um passageiro de ônibus que passava pela rua São Clemente foi baleado na perna. Um grupo que foi acompanhar o nascer do sol no mirante do Alto da Favela ficou preso por causa dos disparos. Até o fechamento da edição, 4 pessoas haviam sido presas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação dos agentes pelas ruas do bairro. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o chefe do Morro Santa Marta é Ronald Pinto Lima, que continua dando ordens mesmo preso no Presídio Federal de Mossoró. O braço direito dele nas ruas é Rafael Dias da Silva, conhecido como Mexicano. Nas diferentes fases da Operação Contenção, mais de 360 criminosos foram capturados e outros 137 mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, além de mais de 51 mil balas. A Justiça condenou na madrugada de hoje Jordélia Pereira a 66 anos de prisão em regime fechado por envenenar e matar 2 crianças no Maranhão. A morte das crianças aconteceu após elas ingerirem um ovo de Páscoa enviado pela senhora. Segundo o Ministério Público do Maranhão, o crime foi motivado por ciúme e vingança. Jordélia era ex-namorada do então companheiro de Miriam, que é a mãe das crianças. O juiz determinou ainda o pagamento de uma indenização por danos morais de 500 salários mínimos. E a seguir, Messi faz história na Copa e se torna o maior artilheiro da competição. E a festa dos torcedores escoceses antes do jogo contra o Brasil. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, recebeu o pato Merlin, que se tornou o mascote não oficial da Copa do Mundo. O animal ganhou repercussão após ser filmado caminhando em meio a uma multidão de torcedores vestindo a camisa do México. Vestido com a camisa verde da seleção mexicana e acompanhado de sua família, Merlin, o pato que se tornou mascote não oficial da Copa do Mundo de 2026, foi recebido pela presidente do México, Claudia Sheinbaum. Merlin viralizou em apenas 2 semanas, após ser gravado caminhando no meio a uma multidão de torcedores, ao lado de sua tutora, a vendedora ambulante Carla Gomes. Sheinbaum explicou que decidiu convidar Merlin, Carla e seus filhos Carlos e Christian por razões humanistas e ofereceu a eles apoio do governo. Então, Carla nos ha platicado distintos temas da vida que levam. A Carla nos contou sobre os vários aspectos da vida deles. E claro, vamos ajudar para que a fama que ganharam por nosso intermédio se traduza sempre em uma melhor qualidade de vida para eles. Se traduzca em melhora em sua qualidade de vida sempre. Na apresentação, o pato ficou sentado em uma cadeira ao lado de Christian, de 14 anos. Merlin foi nomeado embaixador da FIFA e apareceu em diversas publicações, inclusive nas redes sociais da seleção mexicana. E o cuidado que se le tiene a Merlin é dar-lhe uma boa alimentação. Parte de cuidar do Merlin é garantir que ele tem uma boa alimentação. Ele come uma ração especial para pato. Também damos verduras, frutas e proteínas que são essenciais para as penas dele. Colocamos pequenos peixes vivos na água e também damos grilos para ele comer. E aos domingos ele ganha um taco de carnitas. Nos domingos se come um taco de carnitas. Merlin é o terceiro pato da família Gomes. Seu nome vem do lendário mago da mitologia arturiana. E ontem o craque Lionel Messi fez história na Copa do Mundo. O argentino se tornou o maior artilheiro do torneio, com 18 gols.
Lionel Messi concedeu uma breve entrevista ainda no estádio de Dallas, onde se tornou o maior artilheiro da história de Copas do Mundo, com 18 gols, deixando para trás a marca estabelecida por Klose na Copa de 2014, com 16 gols. Nesta segunda-feira, o camisa 10 marcou os gols da vitória argentina por 2-0 sobre a Áustria, que garantiu a classificação antecipada da Albiceleste para a fase mata-mata. O jogador eleito 8 vezes o melhor do mundo fez questão de destacar o ambiente criado em torno da seleção. Segundo Messi, quando esse grupo se reúne, seja para partidas oficiais, seja para amistosos, ele curte estar junto, curte competir, curte treinar no dia a dia. Na próxima rodada, a última da fase de grupos, a Argentina encara a Jordânia às 23 horas de sábado. E os torcedores escoceses caminharam pelas ruas de Miami ao som de gaitas de fole e canções às vésperas da partida contra o Brasil. Quem vê essa animação pelas ruas de Miami pode até achar que os escoceses estão fazendo uma grande campanha na Copa do Mundo. Mas não é bem assim. Depois de uma vitória apertada sobre o modesto Haiti, a Escócia perdeu para Marrocos. É verdade, chegou à última rodada da fase de grupos brigando pela classificação. E aí o simples fato de enfrentar o pentacampeão Brasil já é motivo de festa. Estivemos em um bar onde não havia mais cerveja, não tinha mesmo. E também acabou o gelo, porque todo mundo estava bebendo mojito. Já acabou tudo e a gente nem chegou perto da hora do jogo. A gaita de foles, principal símbolo musical da Escócia, não poderia ficar de fora. A admiração pelo futebol brasileiro é fácil de perceber. Da mesma forma que existe a esperança de vencer o Brasil pela primeira vez numa Copa do Mundo. Até agora foram 3 derrotas da Escócia e apenas um empate em 1974. Vai ser um jogo difícil, sempre é difícil. A Escócia complica as coisas, mas estamos na torcida. A gente sempre tem esperança. Se depender da empolgação da torcida, a Escócia tem tudo para conseguir se classificar pela primeira vez para a segunda fase de uma Copa do Mundo. Se não der, vai ficar a alegria por voltar a disputar a Copa depois de 28 anos. E um palpite especial surgiu no Rio de Janeiro. Poti, uma onça preta do Bioparque, escolheu a caixa com a bandeira brasileira e apostou em uma vitória da seleção sobre a Escócia. Um palpite animal. Poti, uma onça pintada com melanismo, popularmente chamada de onça preta, apostou em uma vitória do Brasil diante da Escócia, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A equipe do Bioparque do Rio de Janeiro montou um cenário com 2 caixas, uma com a bandeira brasileira e outra com a bandeira escocesa. Dentro, comida, claro. O felino hesitou de início, mas ao final foi o Brasil quem chamou mais a atenção. Talvez indique um jogo pegado pra gente aí. Talvez seja aí uma vitória, mas às vezes seja um jogo mais puxado, mais pegado pra gente. Mas vamos lá, eu diria que devido a ela ter ficado na dúvida ali entre Escócia, Brasil, colocaria aqui 3-1 aí. Esse golzinho só pra gente tomar um susto mesmo aí, pra ver se ela foi coerente nessa dúvida, mas botaria 3-1 pra gente. Brasil e Escócia se enfrentam pela última rodada da fase de grupos na quarta-feira, às 19 horas. Marrocos encara o Haiti no mesmo horário. Somente os haitianos estão eliminados, com as outras 3 seleções brigando pela primeira e segunda posição, que garantem vaga direta no mata-mata da Copa do Mundo. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!